Olá, como vai? Estamos aqui novamente para ler e aprender sobre a Bíblia, né? O livro sagrado. Como eu disse antes, quando tivesse um tempo, em qualquer lugar, fosse dentro do carro, como é hoje, em casa, no escritório, em qualquer lugar, leria. Então, vamos ler. Nós lemos Levíticos até o final do capítulo 22, ali só o primeiro trecho do capítulo 23, vamos entrar agora no capítulo 23, onde o que lemos anteriormente foi os sacrifícios inaceitáveis, regulamentação para os sacerdotes, punições para o pecado, diversas as leis, proibição de comer sangue, as relações sexuais ilícitas, com tudo, com parentes, com filha, com pai, mãe, com animais, as coisas assim bem forte, né? As impurezas do homem, da mulher, lemos todos até no capítulo 20, do capítulo 22, e agora vamos ler o capítulo 23 em diante, que é o sábado, que fala do sábado também. Nós estamos na parte dos 5, no primeiro vídeo, foi falado sobre quais são os livros que fizeram a Bíblia, né? Que são 66 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E esses primeiros 5, que são chamados os livros da lei, que são o primeiro que lemos que foi Gênesis, depois o Êxodos, agora estamos em Levítico, no final de Levíticos, entraremos depois em Números, acredito que hoje já entraremos em Números, e depois Deuteronômio, deixa eu ver se é assim que fala, Deuteronômio, isso mesmo, né? Então vamos lá, capítulo 23, Levítico. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eles são as minhas festas, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. O sábado. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Então esse é o sábado, né? Agora, a Páscoa e os pães sem fermento. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer, no 14º dia do mês. Começa a entardecer no 14º dia do mês. Seria no dia 14 do primeiro mês. Então pra gente seria janeiro, mas né, esse calendário é diferente do nosso. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho nenhum. Agora os primeiros frutos. Parece que tá difícil hoje a pronúncia, hein? Mas vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um holocausto ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, na idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado,
nem cereal novo, até o dia que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Vamos agora lá. A festa... Acho que fica melhor aqui assim, né? A festa das semanas. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. Então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor, onde quer que morarem. Tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, com oferta movidas dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa das trombetas. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no primeiro dia do mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombetas. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Aí vem o dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação. Quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quando faz propiciação perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei no meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vocês morarem, é um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. Agora a festa das cabanas. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste mês, deste 7º mês, então 17 de julho, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem-se ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam uma reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias.
O primeiro dia e também o oitavo serão de dia de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem, de morar, tá? Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que o que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Agora no capítulo 24, o candelabro, o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenham sempre em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua, pertence a Arão e seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima da sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e decreto perpétuo. É decreto perpétuo. Castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Era severa as punições, né, naquela época, né? Ele blasfemou, então todo mundo que ouviu ia pôr a mão na cabeça e o povo ia apedrejar ele. E o povo que estava com a mão, será que o que aconteceu? Não recebia nada, nem a pedrada, porque não teve culpa. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá de ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez-lhe, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Então, naquela época, aqui em Levítico, bem no início, né, que é os livros da lei, é que
eu ouvi uma que eu tinha dúvida, né? Que era chamado olho por olho, dente por dente. Então, naquela época, há 2.800 anos, 3.000 anos atrás, era feito desse jeito. Se o cara deixasse defeituoso o outro, ele se tornaria defeituoso. Então, vem daí o dente por dente, olho por olho. Tá? Vou ler de novo. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Então, quer dizer, ele matou, ele morre. Quem matar o animal fará restituição, vida por vida. Então, ele devolveu o animal, né? Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como lhe fez, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar o animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora, no capítulo 25, o ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhe dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um descanso. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas para suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. O ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. 7 semanas de anos, como seria isso? 21 semanas? 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Ah, aqui já fala. 7 vezes 7, 49. Tá. Então faça soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. De novo, 10º dia. Ah, não, antes era 10º. Esse aqui é 10º dia, né? A outra era 15º. No dia da expiação, façam soar a trombeta por conta da terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo, comam apenas o que a terra produzir. Vamos aqui. Nesse sábado do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorarem o seu irmão. Não entendi, vou ler de novo, tá? Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. Tá, não é para explorar o irmão, tá? O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele lhe fará a venda com base no número de anos que lhe restam de colheitas.
Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço. Pois o que lhes, pois o que ele lhe, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então ele vendia baseado no número de colheitas, né, de anos, né? Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes em toda terra em que tiverem propriedade, concedo o direito de resgate da terra. Então quer dizer que no 7º ano não podia comer, né, usufruir mas Deus no 6º ele abençoava o suficiente para 3 anos. Então quer dizer que no 7º ele ia viver do 7º, 8º e até o 9º ano ainda com a colheita do 6º. Vamos lá. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la. Mas ele mesmo prosperar, né? Não está escrito prosperará, né? Tá escrito, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la. Calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e então ele poderá voltar para a sua propriedade. Bem complicado esse, né? Se um homem vender uma casa numa cidade morada, terá o direito de resgate até que complete 1 ano após a venda. Se não for resgatada antes de completar 1 ano, a casa da cidade morada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu, mas as casas do povoado sem muros ao redor serão consideradas campos abertos. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso da cidade dos levitas, eles sempre terão direitos de resgatar suas casas na cidade que lhes pertence. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são propriedade deles entre os israelitas, mas as pastagens pertencentes à sua cidade não serão vendidas, são propriedade permanente dele. Que é bem complicado essa parte aqui, né? Falando dos quando ele não conseguir pagar, das colheitas, para resgatar, para ter de volta, né? Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temo o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para lhe dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender
algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres. E ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados, pois os israelitas são meus servos. A quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não domine impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem ao clã deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Então, um escravo, né, naquela época era uma coisa que até passava para ser perpétuo, né? Seria para sempre o seu escravo. Ele, o filho, né? E você poderia comprar. Isso é naquela época, tá? Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio ou primo ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permita que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu. Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou Deus, o Senhor de vocês. E bem, esse aqui era, né? Se o escravo enriquecesse, ele podia comprar, mas qualquer um podia resgatar, né? A recompensa, qualquer um da família. A recompensa da obediência. Não faça ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem o meu sábado e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo a colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei.
Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. O castigo agora da desobediência. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, então assim os tratarei e eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo porei a vocês, eu mesmo me oporei, de opor, né? A vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados, e trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar os suprimentos de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno, e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês e eu mesmo os castigarei mais 7 vezes por causa de seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos, e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. E rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. E não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento o porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns dos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante do inimigo. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará.
Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa do pecado dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas por intermédio de Moisés. Nossa, está escurecendo. Vamos continuar. Acho que falta pouco aqui. Falta pouco, falta uma página, a gente entra em números. Então, está escurecendo, eu estou com a luz aqui do carro, né? Estamos terminando Levíticos, né? Aqui ele está falando das leis, né? Então, vamos continuar. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco menor hoje, né? O último foi de 1 hora, esse acho que vai ficar uns 45. Vamos lá. O resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata como base no mesmo padrão do santuário. Se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com a possibilidade do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a casa voltará a ser sua. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será acordo como a semeadura
será de acordo com a semeadura. 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas se consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a terra voltará a ser sua. Mas se não a resgatar, ou se ela tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor e se tornará propriedade do sacerdote. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenham comprado, se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor do mesmo dia, consagrando ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Deixa eu ler isso aqui de novo, que eu quero entender esse pedaço aqui. Ele devolve a terra. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que lhe falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, cabra, seja uma ovelha, tudo pertence ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terra de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. E todos os dízimos da terra, seja do cereal, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, gente, a gente leu aqui, nós lemos aqui, terminamos Levíticos. Aqui termina Levíticos, né? Que ele fala o resgate que pertence ao Senhor. Nós começamos lá no sábado, né? Lemos os sábados, as festas, né? Do sábado, a Páscoa, os pães sem fermento, as festas da semana, os primeiros frutos, a festa das trombetas, os candelabros, os pães sagrados, as festas da cabana, o dia da expiação, castigo da blasfêmia, o ano sabático, o ano do jubileu, e assim foi. Recompensa da obediência, o castigo da desobediência, os resgates do que pertence ao Senhor, né, que eles consagram. Então lemos tudo isso, bem complicado assim, porque se a gente for fazer conta, né, o jubileu mesmo aqui, quando fala do jubileu, né, que é ele fala que o ano do jubileu é,
Cadê aqui? Mais pra cá, né? Então, o ano do jubileu é 7 semanas. O ano do jubileu contém 7 semanas de anos. 7 semanas de anos, né? Então são 7 anos. Contem, não é contém não, desculpa, não tem um acento aqui. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então 7 vezes 7 é 49. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia 10 de julho, vão soar a trombeta. Então, aí consagrem o 50º ano. 50º, 50 anos. E proclama a libertação por toda a terra de todos os seus moradores, e ele será um ano de jubileu. E esse lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará à propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. É, 50º, é 50, não é o 5º ano, né? É o 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo. Então tá, então foi aqui. Então, como o pessoal vivia muito, o pessoal vivia mais de 100 anos no início. Abraão viveu 800 anos, Jacó, né? Então todo mundo vivia muitos anos. Então quando fala em 50 anos aqui é o ano de jubileu, porque 50 anos praticamente hoje é metade da vida de uma pessoa que vive 100, não são tantas pessoas que vivem 100 anos aqui, né? Então, e esse ano foi como base para resgates de compra, de venda. Então, bem difícil esse entendimento aqui. A gente sabe, né, que o porquê, mas o ano, o que a pessoa tinha que pagar, é bem interessante. Pessoal aí que tem mais conhecimento, né, falar sobre isso. Mas foi isso que a gente leu nos últimos capítulos de Levíticos, que terminou no capítulo 27, no versículo 34. E vamos entrar em Números, né, que é o 4º livro do livro das leis. Depois de Números será Deuteronômio. Então, aqui os números vai começar com o recenseamento e depois já vai entrar a função dos levitas, a disposição das tribos do acampamento. Vai entrar bastante coisa aqui. Então, na próxima eu lerei. Gente, dessa vez eu li um pouco menos. Foi 40 e poucos minutos, 43, 44 minutos. E lemos e terminamos Levíticos. Então lemos até hoje Gênesis, Êxodos e Levíticos. Agora entraremos em Números na próxima leitura. Escureceu, não calculei o horário, e agora é inverno aqui onde eu moro, que é na Ásia, e escureceu. Então ficou até ruim o vídeo. O vídeo não, a luminosidade, ou com a luminosidade do carro. Mas deu pra gente ler, né? E aprender um pouco sobre essa parte aí. E tudo aquilo que eu li, que às vezes eu também não entendi, ou uma palavra que eu falei que não deu para ser entendida, o sinônimo dela, o significado dela, né? Aí dá para procurar, é bom que dá para pausar o vídeo e procurar. A mesma coisa eu faço quando eu ouço de novo, eu ouço no carro a leitura que eu fiz desse vídeo ou dos outros vídeos, e aquilo que eu tenho dúvida eu paro e vejo e tento pesquisar um pouco, né, sobre isso. O que a gente está lendo aqui tem muito tempo, as leis de antigamente eram muito severas, né, mas tudo tem um princípio e tem um porquê, né, para a gente viver em grupo, para a gente ser solidário, para a gente ter amor, para a gente ter perdão, mas a gente também tem obrigações, e tudo isso que a gente faz para amar a Deus, né? E depois dessa vida temos outra vida junto a Ele. E é isso.
Então, gente, vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Tava meio escuro, apesar que também tem dia que eu penso que no claro, não estou com a dicção muito boa, não tá fluindo muito bem essa leitura, mas deu para entender. E eu quero agradecer a todos vocês e dizer que nos vemos em breve. Fiquem na santa paz do Senhor. Deus, que Jesus Cristo seja sempre louvado. E é isso, nos vemos em breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.